Olá, meu nome é Luana e este trabalho que nós vamos apresentar hoje foi elaborado em parceria com o professor Vitor e teve como tema a matemática por trás do instrumento de sombras, que foi uma ferramenta elaborada há alguns séculos de uso astronômico. Para nós organizarmos este vídeo, nós separamos 4 tópicos, sendo estes coordenadas horizontais, a apresentação do instrumento, a geometria, que faz esse instrumento funcionar, e considerações finais. Então, para nós começarmos, nós vamos ter que entender como é que funcionam as coordenadas horizontais, que é um tipo de coordenada astronômica. Para você visualizar melhor, a gente separou este simulador, que você pode ter acesso por este QR Code ao lado. E então, clicando aqui, você vai ter esta visualização que contém, então, uma esfera e um observador no centro dessa esfera. Este observador, ele está em um plano, e neste plano nós temos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Além disso, nós vamos considerar uma reta que passa pelo observador e é perpendicular ao plano, que vai determinar na esfera 2 pontos diametralmente opostos, que é o zênite e o nadir. O segundo plano, além do plano do observador, é o plano que contém o norte, sul, zênite e nadir. Este plano vai determinar na esfera uma circunferência máxima, que eu vou chamar de linha meridiana. O terceiro plano que eu vou considerar é o plano que contém o astro, o zênite e o nadir. Este plano, eu vou chamar ele de vertical do astro. Quem que vai ser a abscissa, então, deste sistema? A abscissa vai ser o azimute, que vai ser o ângulo contado a partir do norte até o vertical do astro. Este ângulo ele vai variar, como vocês vão poder ver aqui, de 0 até 360 graus, que é a linha representada na imagem em azul. Por outro lado, a gente tem a altura, e a altura, que então vai ser ordenada, aqui em azul a abscissa, em vermelho a ordenada, que vai ser então o ângulo entre o plano do observador e o segmento que une o observador até o astro. Neste caso, nesta posição, nós temos 47,1. Este ângulo, a altura, o máximo dele vai ser 90 graus, que vai ser quando o astro atinge o zênite. E o mínimo, menos 90 graus, que quando atinge o nadir. Então, nós estamos interessados aqui em descobrir quem é a altura do Sol em um dado instante. Você pode pensar assim, bem, eu vou considerar, por exemplo, a sombra de uma estaca vertical que a gente chama de gnomo. Todavia, a gente vai trazer aqui uma segunda simulação. E nessa segunda simulação, nós vamos ver o seguinte. Primeiro eu vou tirar algumas coisas aqui para deixar menos poluído. Quando o Sol ele está alto no céu, a sombra, aqui neste caso a gente tem a sombra de um observador, vai variar pouco. Todavia, quando o Sol está se pondo, nascendo, vocês vão ver que a sombra vai variar muito mais rapidamente, ou seja, a sombra não é proporcional à altura do Sol. É aí então que entra, né, o nosso instrumento de sombras, que é este instrumento aqui. Este instrumento ele foi elaborado por Pedro Nunes, que foi um matemático que viveu de 1502 até 1578, e ele funciona por meio de um círculo graduado, uma reta tangente e um triângulo isósceles retângulo. Essa imagem que vocês estão vendo no vídeo é um círculo graduado, e vocês podem notar que a base então do instrumento tá de 0 até 180 graus, porque depois nós adaptamos para um relógio de sol, que também funciona com as sombras. E quando a gente for lá fora mostrar o funcionamento do instrumento, vocês vão ver umas marcações em vermelho, que são as horas, mas você não precisa fazer isso. Se você quiser aumentar a durabilidade do instrumento, você pode usar um papel contact. Aqui tá então o triângulo isósceles retângulo. A gente também fez aí um suporte para ele parar de pé. Só que esse triângulo retângulo, se você quiser, você pode fazer em papel, algum papel resistente, e você pode colar na base, como mostra essa terceira imagem aqui do instrumento.
Isso caso você não queira fazer depois um relógio de sol. Se você quiser obter resultados mais precisos, você também pode usar um nível de bolha, como mostra nessa imagem aí. Então, alinhando então a base, a gente tem um exemplo aí de medição, em que eu tenho um triângulo e a sombra desse triângulo. Então, aqui, uma outra imagem, né, que a gente vai agora lá fora, e daí a gente vai mostrar como que a gente vai usar instrumento, que a gente vai precisar rotacionar essa base. A base, é importante nós frisarmos também, que você pode depois imprimir olhando o nosso trabalho completo nos apêndices. Bem, então aqui vocês podem ver o triângulo isósceles retângulo. Ele tem um apoio ali para poder parar de pé. Nós vamos colocar ele, então, no raio, ali no raio onde está marcado 90 graus. Fazendo isso, nós vamos girar a base até que a sombra recaia ali sobre a reta tangente, a sombra do cateto. Então, fazendo isso, vocês podem ver que, neste instante, a altura do Sol era 20 graus. Voltando aqui para o computador, estamos usando o estelário e nós configuramos para o dia da medição que nós fizemos, dia 29/6/2020, aproximadamente no mesmo horário, aqui 16 horas e 14 minutos, e nós selecionamos o Sol. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo que a altura aparente era de cerca de 19 graus e 28 minutos, que é um valor bastante próximo do que a gente tinha obtido lá fora. Então, o bacana desse instrumento é que você pode fazer várias medições e fazer comparações usando, por exemplo, o estelário e comparar seus resultados em vários horários, em vários dias, em várias estações, e você pode analisar essas variações nas alturas do Sol. E agora nós vamos trazer a geometria do instrumento. Por que esse instrumento dá certo? Então, primeiramente nós vamos olhar para dois triângulos, além do triângulo que é próprio do instrumento. Eu vou olhar para o triângulo BAC e ACO. Então, o Sol aqui, a luz do Sol, percorre uma linha reta, então a altura do Sol, como nós já vimos, vai ser o ângulo BCA. Pois bem, o cateto, esse cateto aqui que a gente está vendo, ele é perpendicular a esta reta no ângulo A. Do mesmo modo, nós temos um outro ângulo reto aqui no chão, no ângulo CAO, por conta da reta tangente ao círculo no ponto A. Além disso, o lado AC é comum aos dois triângulos, ao BAC e o CAO. E pelo fato do triângulo do instrumento em preto ser isósceles, nós temos que BA tem a mesma medida que AO. Ou seja, os triângulos BCA e CAO, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, a altura que é BCA, pro chão, ele vai ser o ângulo ACO. Só que vocês podem ver aqui que as retas, a reta tangente e a reta que contém esse diâmetro, são retas paralelas. Então, nós temos uma reta aqui, que corta as duas retas ali no ponto C e no ponto O. Então, o ACO e o COD, eles vão ter a mesma medida porque eles são ângulos alternos internos. Né? Então, aqui nós temos a justificativa, aqui no final, né? O ângulo ACO e o COD têm a mesma medida. Então, comprovando assim que a altura do Sol pode ser obtida olhando para o ângulo COD, que é o que nós fizemos lá fora, obtendo aproximadamente 20 graus. Bom, então, como considerações finais, a nossa proposta tinha o objetivo de mostrar uma forma de deixar a matemática um pouco mais atraente e divertida ao manipular um objeto. E nesse ponto nós concordamos com o Lorenzato em apresentar uma matemática, em particular uma geometria, de uma forma contextualizada, em que o próprio aluno ele possa pegar o objeto, né, e pensar
como ele funciona. Daí, evidenciando assim, como importante que é a matemática em outras áreas como astronomia, então dando uma visão interdisciplinar. De forma geral, então, aqui está nossas referências e obrigada!